Política, democracia. Política, democracia, política. Olá a todos navegantes, Emanuel Rosa aqui, professor, estudante, estudioso, curioso e uma pessoa política. E mais uma vez de novo aqui nessa escola de política, tentando trazer um pouquinho de luz nas trevas. Hoje era para ser uma live, mas por algum problema de ordem técnico, minha culpa, né? Não deu para fazer live, não vai rolar live, mas tudo bem. Na próxima semana rola. E hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre mito. E como eu não acredito em coincidência, mas em providência, né? Esse vídeo aqui ele está sendo gravado e postado no dia 8 de setembro de 2022, né? Então a posteridade, um dia após as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Estamos no 25º dia da campanha presidencial no ano de 2022 e é 24 dias da data das votações. E hoje, na tarde de hoje, faleceu a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, então para quem gosta de política, tem aí. Mas antes da gente falar sobre o mito, e puxando aqui, eu sei que você quer ouvir sobre o mito, e puxando aqui sobre o tema anterior, né? Vou falar do índice de democracias, né? O Democracy Index, que é elaborado anualmente pela unidade de inteligência do Economist Group, né? Uma empresa privada inglesa que também publica o jornal semanal The Economist. E antes de começar, né? Conspiracionistas, meus queridos conspiracionistas de plantão, esse relatório ele é feito dentro de parâmetros de pesquisa científica, é utilizado como referência mundial, tanto na imprensa especializada como na imprensa em geral, para estudo e pesquisa com informações que são revisadas de maneira independente por pessoas desvinculadas, acadêmicos desvinculados da unidade responsável pela pesquisa, pela análise e pela publicação desse índice. Então, não. Esse relatório, ele não foi elaborado, ele não é elaborado pela oposição com dados distorcidos para prejudicar o seu candidato. E olha que eu nem falei qual que é o seu candidato, mesmo porque, como são dados, dependendo do interesse e da leitura, uma pessoa com pouco caráter, ou com mau caráter, ou com nenhum caráter, ou com objetivos espúrios, ela pode utilizar e manipular esses dados da forma como ela bem entender para tentar convencer outras pessoas sobre o seu ponto de vista e sobre a validade do seu argumento, né? Então, conspiracionista, né? Pelo contrário, presta atenção aqui no nome do grupo responsável pela pesquisa, The Economist, né? Com certeza eles não gastam dinheiro, né? E as informações que são produzidas ali não são destinadas para o ser humano médio, né? Para o ser humano mediano, mesmo porque na nossa realidade a maior parte desses seres humanos medianos estão preocupados em conseguir a subsistência diária. Não dá para pensar num planejamento a longo prazo para quem tem que se preocupar em sobreviver um dia de cada vez. Essas informações que instruem esse índice, elas servem para tomada de decisões a longo prazo, né? E que envolvem investimentos, né? Então, caramba, você está dizendo aqui que questões econômicas têm ligação com aspectos políticos? Só para pensar numa analogia bem simples, né? Se você tivesse que emprestar o seu nome, não estou nem falando de emprestar dinheiro, estou falando do seu nome para abrir um crediário, né, num grande magazine aí, você vai emprestar para aquele seu cunhado que tem uma vida regrada, né, trabalha direitinho, registrado, todo organizado e que você sabe que paga direitinho as contas, ou você vai emprestar para aquele seu outro cunhado que vive entrando e saindo de relacionamentos, aquela vida conturbada, emprego informal, que vive um dia de cada vez e que para o qual você já emprestou dinheiro e nunca mais nem ouviu falar sobre pagamento.
Então, né? Eu tô falando de assuntos e informações que não são discutidas em mesa de bar, né? Ou de manhã, quando o sujeito está tomando aquele pingado antes do trabalho. Não é isso, né? Deveria, até por conta do impacto que essas informações geram na vida de todo mundo, mas não. Essas informações, elas têm como destinatários, né? Elas servem de referência para investimentos, para tomada de decisões a longo prazo. Com certeza você ouviu falar desse índice de democracias em matérias falando que o Brasil caiu para a 47ª posição. Ele é um estudo, é uma pesquisa científica realizada anualmente, né? E analisa diversos pontos para traçar um diagnóstico sobre a saúde do funcionamento das instituições políticas e das liberdades, para indicar um ranking das democracias, né? Basicamente, são 5 aspectos que essa pesquisa leva em consideração, né? Então, ela analisa o processo eleitoral e o pluralismo político, as liberdades civis, o funcionamento do governo, a participação política e a cultura política. E, com base nesses dados, as democracias elas são classificadas em um índice, né? E recebem ali denominações enquanto democracias plenas, democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. Vamos pensar aqui nas informações sobre o nosso país primeiro, né? Primeiro sobre o Brasil. Em 2021, o Brasil caiu algumas posições e foi classificado na 47ª posição como uma democracia imperfeita. Isso foi muito divulgado na imprensa quando saiu, né? Isso pode ser interpretado no sentido de que existem eleições justas, livres e regulares, um respeito às liberdades civis básicas, mas alguns problemas também são detectados, como violação de liberdade de manifestação de pensamento, a crítica e ataques com repressão àqueles que se opõem ao poder, entre outros problemas. Mas se você pensar assim, ficar em 47º de 167, no final das contas, nem é tão ruim assim. Se for parar para pensar, né? E se ser uma democracia imperfeita também nem é tão ruim se você se compara com os vizinhos. Mesmo porque nesse ranking aí só temos 22 democracias plenas. Na América, só 3. E na América do Sul, apenas o Uruguai. E se você olhar para os lados, você vai perceber que a França, países como França, Estados Unidos, Itália, Bélgica, também estão classificados ali como democracias imperfeitas, né? Então, isso faz a gente até se sentir ali no topo. Mas o problema está justamente na leitura desses dados. Quando você analisa, por exemplo, que de 7 anos para cá, os índices do Brasil estão caindo. E quando você para fazer a leitura dos critérios de avaliação, você começa a notar que o Brasil tem uma nota bastante alta quando se fala de regularidade, qualidade do processo eleitoral e do pluralismo político. Então, nós temos um órgão de fora dizendo que o nosso processo eleitoral é bom. Né? Inclusive, a nota 9,58 que o Brasil recebe, ela é a nota abaixo do 10. Né? Coloca o Brasil no lado de democracias plenas, como a Suécia, a Suíça, que estão em 4º, 9º nessa classificação geral. Aí, você olha os índices relacionados com as liberdades civis, vai notar que nós temos um conceito mediano. O Brasil está ali no mesmo índice que a Itália, por exemplo. Não é tão ruim assim, né? Mas o negócio começa a pesar quando você lê os conceitos que o Brasil recebe sobre, por exemplo, participação política, cultura política e funcionamento do governo. Então, quando você analisa a participação política, o nosso índice ele é semelhante a de países como o Iraque. Né? Se você analisa a cultura política, o índice do Brasil
é similar à de regimes classificados como autoritários. E no quesito do funcionamento do governo, que reflete, entre outras coisas, nível de corrupção, eficiência ou ineficiência das instituições, né? Nesse ponto, nós estamos ao lado de países que estão abaixo de 100 no índice geral. Então você percebe ali que numa ponta, né, na qualidade do processo eleitoral nós estamos muito altos, mas na entrega disso para o destinatário nós temos índice muito baixo. E tem 2 itens aí que merecem uma atenção especial aqui para a nossa proposta, né? Cultura política e participação política. Porque eles estão vinculados diretamente com o povo e com a educação do povo, né? Nós temos aqui, então, algo a se pensar sobre a nossa democracia, né? Mas eu sei que você esperou até agora para me ouvir falar sobre o mito, né? A proposta do vídeo é falar do mito. O mito, mas não é esse mito que você está esperando, não. Eu não vou falar desse mito, eu vou falar do mito, mas do mito mesmo, né? Porque o mito que eu quero falar neste vídeo é aquele que deriva da palavra grega mitos, né? Que pode ser interpretada dentro da perspectiva de narrativa, né? Como o resultado de uma construção cultural, uma construção social para criar uma unidade nacional. Ele é um resultado de um processo histórico e cultural. O mito ele existe para cumprir um objetivo. Ele pode se referir a uma pessoa, a um fato histórico, mas o mito ele sempre cumpre um papel social e cultural, na medida em que ele se presta à construção de uma unidade narrativa em torno de si mesmo. Só você pensar na independência, né, que foi comemorada ontem, a visão que a maioria das pessoas tem sobre o grito da independência é aquela que foi impressa na tela de Pedro Américo, né, que foi pintada em 1888, na qual Dom Pedro I está montado num cavalo branco, cercado de uma guarda imperial, né, os dragões da independência, que sequer existiam na época. Ou então a visão lá do grito de independência do filme Independência ou Morte, né, o Tarcísio Meira, no filme da década de 1970. Perceba que para análise do mito, você não precisa se preocupar com a historicidade dos fatos, né, a correspondência exata, porque o mito ele cumpre um papel de criar uma unidade social e cultural. Mais ou menos como aquela imagem clássica do Tiradentes, né, que todo mundo tem o Tiradentes pintado muito parecido com a imagem que a cultura criou sobre Jesus Cristo. Mas pouco importa se ele era ou não daquela forma, o que importa é o valor do mito, mas principalmente, e aqui o que interessa, o mito não fala de si mesmo. A imagem do mito, mais do que a importância no ponto de vista da historicidade, ele tem essa função de narrativa que é muito importante na perspectiva de uma criação de unidade cultural, identidade, né? Vai ler lá O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Em todos os casos da história, a criação do mito, ela não é feita pelo próprio personagem. O personagem, ele age, ele atua, ele realiza. E depois outras pessoas constroem a imagem mítica que vai servir de exemplo, né, para as futuras gerações. Pensa como vai ser difícil para gerações futuras, né, sei lá, 500 anos para frente, acreditar na historicidade de alguns fatos, ou mesmo na existência de personagens como Gandhi ou Madre Teresa de Calcutá, né? Só para... Agora, quando eu começo a falar sobre as minhas qualidades, né, quando eu começo a falar sobre a minha superioridade, a minha infalibilidade, e as pessoas no meu entorno começam a fazer propaganda sobre os meus feitos e o quanto eu sou bom e o quanto eu sou infalível, isso não é mito, isso é outra coisa. O nome disso é culto à personalidade, que é uma estratégia muito bem conhecida, aliás, dentro da política e de outros ramos, e é típica, inclusive, de regimes ditatoriais e autoritários, né? Dá para traçar um paralelo aqui com o que Stalin fez durante todo o período em que ele esteve à frente da União Soviética. O comunista,
do Stalin. Mas também o Hitler na Alemanha, ou o Mussolini na Itália, né? O nazista do Hitler e o fascista do Mussolini, ou então o comunista do Hugo Chávez. Eu não vou falar de gente viva porque eu não quero ser nem caçado e nem processado, mas essa é a diferença essencial entre um mito e um pseudo-mítico, né? Enquanto Leônidas, ele não deixou uma linha escrita sobre a sua vida e sobre os seus feitos, e tem até mesmo a sua historicidade, a sua existência histórica questionada, ele de fato se torna um mito, né? No culto à personalidade, o ator principal, ele precisa a todo tempo ressaltar as suas virtudes sobre-humanas e sobrenaturais, né, que justificam o porquê ele é escolhido, o porquê ele deve ser escolhido, ou porquê ele é tão especial. Por que ele está totalmente acima, não apenas dos inimigos, reais ou imaginários, mas também dos seus apoiadores. Sim, porque do que interessa para um governante ou para o governo, né, no ponto de vista do governo, se autoproclamar imbrochável, por exemplo, ou dizer que é honestíssimo, ou dizer que nunca antes na história desse país houve tanta distribuição de renda. Isso parece mais autopropaganda, né? Bem diferente do conceito de mito. Porque quando você pensa num mito, a história lhe precede. Vai ler sobre os mitos e aí você vai perceber que eles não fazem propaganda de si mesmos. Eles não precisam disso. O mito, ele existe por si só. Bom, eu cansei, eu vou ficar por aqui. Uma hora ou outra eu falo sobre esquerda, direita, populismo, entre outras coisas. Porque sobre o mito, o que eu tinha para falar era isso. Se você não gostou, ou se você estava esperando outra coisa, porque eu não falei do mito que você estava esperando que eu falasse, o azar é seu, né? Porque aqui eu só entreguei verdade. Sinto muito. Obrigado, até a próxima. Tchau.